Olá, meus queridos, eu sou o pastor Diego Talasca e eu quero compartilhar a graça de Deus com você hoje em Atos capítulo 2, versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Nós estamos aí enfrentando tempos de mudança como cristãos, como igreja do Senhor Jesus. A igreja, no passar dos tempos, ela vai se reinventando. A igreja era uma em janeiro e hoje é outra. Essa evolução é muito boa, ela traz coisas muito positivas, mas nós devemos ter cautela, porque existem coisas que não podem ser alteradas de forma alguma. Para que fique de uma forma lúdica, a construção de um edifício, existem coisas que você pode alterar, menos a fundação. Existem vigas, pilares, sapatas, enfim, existe algo ali que não pode ser alterado. E se você retirar, se você alterar, se você cortar, se você quebrar, pode ocasionar uma tragédia muito grande. E é isso que tem acontecido, infelizmente, com a igreja do Senhor Jesus. Muitas pessoas, muitos líderes mal intencionados têm mexido naquilo que não se deve mexer. Tem alterado aquilo que é inalterável. E nós vamos encontrar aqui 4 princípios básicos de uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus. Veja aí, perseveravam na doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Por que é que eles perseveravam na doutrina? E o que é essa doutrina dos apóstolos? A doutrina dos apóstolos nada mais é do que os ensinamentos que os apóstolos aprenderam de Cristo e passaram para a igreja do Senhor, e passaram para os discípulos. O próprio apóstolo Paulo, quando instrui a igreja em 1 Coríntios capítulo 11, como deveria servir a ceia, ele diz: olha, o que eu vi, o que eu aprendi do Senhor, eu estou ensinando para vocês. Tudo aquilo que o Senhor Jesus Cristo ensinou. A igreja não deve abrir mão da palavra do Senhor, dos ensinamentos do Senhor. Nós não devemos adulterar os ensinamentos do Senhor. É tanto que o apóstolo Paulo vai ter uma briga ferrenha com os falsos mestres, porque eles adulteravam a palavra do Senhor. E essa palavra adulterar, ela tem o mesmo sentido de misturar água ao leite ou misturar água ao vinho. Continua tendo aparência de leite, continua tendo aparência de vinho, mas não é puro. Foi adulterado, há uma mistura ali. E muitos ministérios, muitas igrejas têm feito isso. Líderes mal intencionados têm adulterado a palavra do Senhor, retirando algumas partes que não lhes convém, acrescentando coisas que lhes convém. Nós, como igreja do Senhor, como crentes do Senhor no século 21, nós devemos nos manter na doutrina a qual o Senhor Jesus Cristo nos ensinou, a qual o Senhor Jesus Cristo ensinou para nós e ficou escrita na sua palavra. A doutrina dos apóstolos. Nós não devemos dar ouvidos a falácias humanas, a filosofias humanas, a pensamentos, a achismos humanos. Nós devemos nos manter no crivo da palavra, nos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, pois somente esses nos conduzem ao céu. Somente esses nos aproximam do Senhor Jesus. Somente esses mudam completamente a nossa vida. Falam ao nosso coração. E por isso, meus irmãos, está aqui o primeiro princípio: perseverar na doutrina. Eu quero motivar você. Eu quero estimular você a conhecer a palavra de Deus, a ler as Escrituras. Leia a Bíblia, conheça as doutrinas do Senhor Jesus, os ensinamentos do Senhor Jesus. Veja o que o Senhor Jesus ensinou para você ser um cristão aí, um crente cheio do Espírito Santo de Deus. Nós estamos aqui nesse contexto do Atos 2:42, mas um versículo acima nós encontramos uma grande conversão. 3.000 almas, quase 3.000 almas se converteram em um único dia, em uma única pregação de Pedro. E por isso me faz pensar na doutrina, na palavra. A doutrina de Cristo são as suas palavras. A conversão não é apenas uma experiência particular do indivíduo. Nós precisamos enfatizar isso. Ela é sim uma experiência e a mais profunda que o ser humano vai conseguir viver na vida. É tanto que nós dizemos que é uma nova criatura, é um novo nascimento.
Ela é sim uma experiência muito bonita, a mais profunda que o ser humano pode experimentar. Mas existem muitas seitas por aí que causam experiências também. Não só a nível espiritual e emocional, mas também a níveis físicos e naturais. Duas pessoas podem dizer, olha, eu estou feliz. E não quer dizer que as duas sejam cristãos, ou um é cristão e o outro não. Duas pessoas podem dizer, olha, eu deixei de fazer isso, depois que eu entrei para tal grupo, a minha vida mudou. Isso não significa que essas pessoas são cristãos. Então, a conversão não é apenas uma experiência particular da pessoa. E nos leva então a uma pergunta: como nós podemos saber qual é a diferença entre uma experiência verdadeiramente cristã e uma experiência que não é cristã? E há só uma resposta. E é a causa da experiência. Qual foi a causa da experiência? Cristãos experimentam mudanças com o resultado de acreditar na verdade sobre Jesus Cristo. Nós, como cristãos, só experimentamos, só vivemos essa experiência porque nós acreditamos, ouvimos e acreditamos nas palavras sobre Cristo, nas verdades ditas sobre Cristo. Não tem outra forma. É tanto que nós vamos encontrar o próprio Senhor Jesus, depois de ressurreto, lá em Marcos 16, 15 e 16, ele dá uma ordem para os seus discípulos. E disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Veja que só pode existir conversão depois da pessoa ouvir a palavra do Senhor Jesus. A causa da conversão é a verdade. E conhecereis a verdade vos libertará. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Se a causa dessa experiência não for a palavra de Deus, não é ali uma conversão. Por isso nós não estamos obrigados a aceitar falácias e doutrinas humanas, porque elas não transformam a vida do indivíduo por completo, mas a palavra do Senhor sim. E a palavra do Senhor é mais penetrante que espada de dois gumes, ela divide juntas e medulas, o espírito da alma e vai até o mais íntimo do coração. É a palavra do Senhor Jesus Cristo. Por isso que aqui nós temos como primeiro princípio da fundação da igreja, o perseverar na doutrina, naquilo que o Senhor Jesus Cristo ensinou. Nós vamos ver aí que essas 3.000 pessoas que se converteram viveram uma experiência porque aceitaram a palavra. Atos capítulo 2, versículo 41. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Quase 3.000 pessoas. O segundo, então, princípio que nós vamos encontrar nas Escrituras para uma igreja cheia do Espírito Santo é a perseverança na comunhão. Nós precisamos estabelecer uma comunhão íntima com Deus, sem nos isolarmos do mundo. Nós precisamos ter uma comunhão com o Senhor, mas precisamos também manter uma comunhão com os nossos irmãos. É óbvio que nesse período nós estamos vivendo aí um período de pandemia, nós estamos vivendo um período onde é necessário o isolamento. Mas a comunhão também, ela pode ir além. Nós temos hoje ferramentas para nos manter unidos mesmo estando distantes. Nós como cristãos temos essa obrigação de estar cuidando uns dos outros, pois somos filhos de Deus. Veja aí o que diz Gálatas 4, versículo 6. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao nosso coração. E esse Espírito clama, Abba, Pai. Cristo morreu pelos homens e não por edifícios. Nós precisamos entender isso, meus queridos. Que o nosso amor tem que ser por quem Cristo morreu. É uma ordenança. Amar o nosso semelhante como a nós mesmos. O Senhor nos ordenou isso. Nós precisamos amar os nossos irmãos e só amaremos demonstrando através da nossa comunhão, do nosso engajamento com a vida do outro. Nós precisamos entender que somos santos, e a palavra santo significa separado. Só que talvez falaram errado para você. Entenda que você não é separado de, mas é separado para.
Quando o Senhor Jesus ele vai orar pelos seus discípulos, lá em João, ele vai dizer: Pai, eu não peço que o Senhor os tire do mundo, mas que os livre do mal. Nós fomos separados, nós somos santos, nós fomos separados para uma obra, para uma missão, para andar no meio desse mundo de trevas e levar a luz do Senhor Jesus, para propagarmos essa comunhão com o Senhor Jesus, trazer as pessoas, como nós fomos resgatados do império das trevas para o império do seu Filho de amor, assim nós devemos também ser como esse farol que brilha para que as pessoas encontrem o caminho que é Cristo. Cristo morreu pelos homens para que nós tivéssemos comunhão com Deus. Ele nos outorgou, a Bíblia vai nos dizer, a mensagem de reconciliação. Em terceiro lugar, nós devemos também, como um princípio, perseverar no partir do pão. E aqueles que perseveram na sã doutrina compreendem que mais que ter fé em palavras, é necessário ter fé em obras. Tiago vai falar isso. Eles perseveravam no partir do pão. Se nós continuarmos lendo o texto de Atos 2, 43 em diante, você vai ver que eles chegavam a um ponto de vender as suas propriedades e repartir uns com os outros. Eles faziam as suas refeições juntos. Eles iam para o templo junto. Eles cultuavam a Deus junto. Eles se reuniam de casa em casa junto. E essa comunhão, esse partir do pão, de estar unidos com o Senhor, relembrando, com os irmãos, relembrando o sacrifício do Senhor Jesus, fazia com que aquela igreja crescesse. E a Bíblia diz que dia a dia iam chegando pessoas e se acrescentando pessoas dos que iam sendo salvos. Nós precisamos entender, meus queridos, que o pão tem um grande significado nas Escrituras. No Antigo Testamento, o pão da presença, o pão da propiciação. Cristo chega, ainda no Antigo Testamento, o maná que veio do céu, que alimentou aquele povo. Cristo vem e diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu, eu sou o pão da vida. Eles participavam ali, eles estavam unidos não só em comunhão, mas também em ações, não só em palavras, mas também em ações. A nossa comunhão, a nossa perseverança na doutrina tem que levar-nos a ter uma fé ativa. Por isso, a perseverança no partir do pão. Nós precisamos também alimentar os famintos com o pão vivo que desceu do céu, mas também precisamos alimentar aqueles que estão com fome, aqueles que não têm o que comer. A Bíblia vai dizer isso: vem alguém até você com o estômago doendo de fome e você fala: ah, Deus te abençoe, essa pessoa não vai receber essa palavra. Precisamos perseverar nas boas obras, na caridade. Precisamos perseverar. Uma igreja cheia do Espírito Santo persevera também no partir do pão. E em último lugar, em quarto e último lugar, perseverar nas orações. A nossa carne só é subjugada com oração. Por isso o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, vai nos dizer lá em Romanos capítulo 8, versículo 26, da mesma maneira também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Muitas vezes nós não somos nem bons pedintes. A Bíblia vai nos dizer que nós não somos nem bons pedintes, porque nós pedimos e não recebemos, porque pedimos mal. Está lá em Tiago capítulo 4, versículo 3. A oração é um mistério, pois é através dela que nós criamos um relacionamento íntimo com o Senhor Jesus. O Senhor Jesus nos alertou a estar em constante oração. Nós vamos encontrar vários ensinamentos do Senhor dizendo na sua escritura: olha, orem a todo tempo, estejam sempre vigilantes. A oração tem que fazer parte da vida do crente. Saudoso Billy Graham disse: dobre os joelhos e ore até que você e Deus sejam amigos. Dobre os joelhos e ore até que você e Deus sejam amigos. Nós devemos, meus irmãos, orar não apenas para que Deus ouça a nossa voz, mas nós devemos orar até ouvir a voz do Senhor Jesus. A oração da igreja deve ser: Senhor, qual é a sua voz? Senhor, qual é a sua vontade, aliás? Fala, Senhor, conosco. Qual a sua vontade? O que o Senhor tem para nós? Essa deve ser a nossa oração. O que o Senhor quer para a minha vida? O que o Senhor tem para mim?
Fala para mim, Senhor, o que eu preciso mudar. Mostra, Senhor Jesus, o que eu preciso mudar, Pai. Mostra através da tua palavra, pois eu quero ser um cristão diferente e cheio do teu Espírito Santo. Que Deus abençoe a sua vida, meu querido, poderosamente, em o nome de Jesus. Fiquem com Deus.